Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Por que o Interjovens? Esse é o início do 4º ano, já foram 12 encontros. E deixa eu explicar para você talvez algumas das razões por que nós fazemos o Interjovens antes de efetivamente pularmos para o texto bíblico. Nós partimos da convicção de que o evangelho puro e simples é tudo o que o jovem precisa. A tentativa de incrementar então o evangelho é o início da deturpação do mesmo, o que compromete a sua essência e também os seus efeitos. Partimos do compromisso com a palavra como resultado de nossa lealdade a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Interjovens parte de uma liderança que não acredita que o chato é necessariamente santo. Por outro lado, o evangelho não precisa ser incrementado para ser aceito. Então, nossos encontros buscam encorajar grupos de jovens de diferentes igrejas locais. Nosso objetivo não é um fim em si mesmo, mas um meio para encorajar jovens em seus diversos grupos a viver o que dizem crer, o evangelho. A série desse ano, então, Eu Não Sei em Quem Tenho Crido. Em uma das nossas reuniões foi levantado a bola da crise que existe na juventude, não necessariamente de igrejas que não professam e confessam o evangelho, mas igrejas que abraçam essa doutrina também vivem uma crise na juventude. Uma crise que vem de identidade e conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo e identidade de quem são à luz do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Então esse ano nós convidamos vocês, parte do Interjovens, a refletir conosco. Eu não sei mais em quem tenho crido. Hoje à noite em específico, manter-me na fé. Qual é o segredo, qual é o ensino bíblico de manter-se na fé? Porque algumas cadeiras estão vazias na tua igreja, uma vez ocupadas por jovens que cresceram com você, ouviram os mesmos estudos que você, caminharam com você ombro a ombro, serviram o Senhor Jesus Cristo com você, mas já se foram. O que aconteceu que eles não se mantiveram na fé? Essa é a pergunta que nós partimos hoje para abrir a Bíblia em João capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. Você está na fé. Você se mantém na fé? Se sim, quais são os parâmetros aos quais você diz, sim, eu estou na fé? Se não, qual é a base a qual você avalia e examina o seu coração para chegar à conclusão de que você não está na fé? João capítulo 15. João capítulo 15 é a conhecida passagem em que Jesus se identifica como a videira. Em João capítulo 15, nós vemos um contexto maior em que Jesus faz uma série de declarações em que ele ensina os seus discípulos. João 15 não está largado no meio do evangelho de João, mas constrói e tece uma história que remonta para nós a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Creia no nome de Jesus para que você tenha a vida eterna. João 20, 30 e 31. João escreve o evangelho com o objetivo de nos informar a verdadeira identidade do nosso Senhor e Salvador, para que aí sim, crendo no nome dele, tenhamos a vida eterna. Você está na fé. Você se mantém na fé. É traduzido então com a seguinte pergunta: quem é Jesus? Você o conhece? Aliás, é assim que o próprio Senhor Jesus Cristo define a vida eterna: conhecer Jesus. O cristão é chamado para tão somente conhecer Jesus. Então João nos ajuda com uma série de declarações que explicam a verdadeira identidade de quem é Jesus. A informação de quem Cristo é te leva para uma segunda pergunta: quem é você? À luz do conhecimento que importa, daquele que sustenta o universo, eu lhe pergunto: quem é você? Quem é Jesus? Quem é você? E a terceira parte então da nossa passagem de hoje nos mostra a identidade em Jesus. O que significa reconhecer que Jesus é a videira? O que significa reconhecer quem eu sou diante dele? Quais são as marcas daqueles que conhecem Jesus? Quais são as marcas daqueles que se mantêm na fé? João capítulo 15 começa então no 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos e o traidor é indicado. Passagem estranha.
em que Jesus cochicha para Judas e fala: vai fazer o que você tem que fazer. Alguns acharam então que Jesus havia dito para Judas ir dar uma ajuda aos pobres, ou então comprar alguma coisa que faltava, já que ele carregava a bolsa, já que ele era o tesoureiro dos 12. Sim, o seu assunto tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o dinheiro que ele vai ganhar por ter traído Jesus Cristo. Jesus então lava o pé dos discípulos. Ele indica que a marca do discípulo é amor. A prova de identidade àqueles que respondem com fé à verdadeira identidade de Jesus é amor. Jesus alerta Pedro sobre sua traição. Jesus conforta os discípulos sobre sua partida. Eu vou preparar lugar, não se atemorize, eu volto. Tomé não sabe o caminho para onde Jesus vai. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe então quer ver o Pai. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus revela a sua identidade para discípulos que têm corações perturbados, corações conturbados. A própria identidade de quem é o Senhor Jesus Cristo consola o coração dos discípulos. Jesus então nos dá a garantia, e é um tema repetido em João, e nós vamos ver isso em João capítulo 15, de que recebemos o que pedimos. A prova de amor então do discípulo é que ele guarda os mandamentos. Temos a garantia da presença do Espírito Santo em João capítulo 14, em que o Espírito Santo desce com um propósito específico de convencer o mundo do pecado. Ele desce com um propósito específico de nos ensinar, de continuar revelando a nós verdade, chegada a nós hoje por meio das Escrituras. Então João capítulo 15 começa: quem é Jesus? Eu sou a videira verdadeira. Essa é a identidade de Jesus Cristo. Jesus é a videira verdadeira. Agora lembre-se que talvez videira para você não significa nada, a não ser uma figura distante daquilo que onde saem pequenas uvas. Mas um judeu, ao ouvir que Jesus é a videira verdadeira, não tem outra reação senão lembrar quem tem sido a videira até então. Israel constantemente é chamado de videira. Israel é a videira de Deus. E todo momento em que essa metáfora, essa figura de linguagem é usada para descrever Israel como videira, é num contexto de hostilidade, é num contexto de disciplina, porque Israel não dava o fruto que deveria dar. Essa videira não dava os frutos que precisava dar. A videira evidenciava a falha de Israel. Israel se achava a videira do Senhor, e Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o cumprimento do qual nós fazemos parte das bênçãos de Abraão. Em Jesus Cristo nós somos inseridos nas bênçãos prometidas a Abraão em Gênesis capítulo 12, que nos remete a Gênesis capítulo 3. Jesus é a esperança do Evangelho, ao qual nós somos abençoados com a vida eterna, em comunhão com o Pai. Ele é a videira verdadeira. O que Israel falhou, Jesus Cristo cumpriu. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Salmo capítulo 80. Salmo 80, versículos 14 e 15. Nos mostra um pouco do contexto ao qual Jesus Cristo declara: eu sou a videira verdadeira. Salmo 80, versículos 14 e 15 diz o seguinte: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha, esta videira. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Protege essa videira, Israel. Por quê? Porque ela tem sido assolada como consequências da sua desobediência à aliança. Mas Jesus é a videira verdadeira. Jesus cumpriu o que eu e você falhamos. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele é a videira perfeita, verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Essa é a última declaração de Jesus Cristo no livro de João, do tipo: eu sou. Agora nós construímos a verdadeira identidade da pessoa de Jesus Cristo, ao olharmos para trás do livro de João e vemos que Ele é a videira verdadeira. Ele também é o Messias, Ele é o pão da vida, João capítulo 6. Ele é enviado pelo Pai, João capítulo 7. Ele é a luz do mundo, João capítulo 8. Ele é Yahweh, Ele é Jeová, Ele é o Senhor, capítulo 8.
Ele é a porta das ovelhas, capítulo 10. Ele é o bom pastor, alguns versículos depois, também no mesmo capítulo, João 10. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todas as figuras de linguagem que remontam e constroem a identidade de Jesus têm a ver com o seu plano de salvação conosco. Assim também é com a videira verdadeira. Jesus é a nossa salvação, porque Ele é a videira verdadeira. Quem é Jesus? Ele é a videira verdadeira. Essa é a identidade do nosso Senhor. E quem é você? O versículo 1 continua falando também do Pai, que é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O versículo 2 então fala da sua identidade. Quem é você? Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Só existem dois tipos de ramos: o que dá fruto e o que não dá fruto. Quem é você? Nessa crise de identidade em que você não sabe mais quem Jesus é, parte da resposta que acalma o seu coração hoje identifica-se com o estilo de vida que você abraçou. Você é um cristão, professo, que dá fruto, ou você é meramente alguém que confessa Jesus Cristo, mas não dá fruto? Quem é Jesus? Quem é você? Só existem dois ramos. E João é craque nisso. João é craque de nos deixar bem dividido: luz ou trevas, nascido de Deus ou nascido do diabo. Não existe meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você é quem diz que é, crente em Cristo Jesus, e há marcas que caracterizam o ramo que está na videira, ou você não está nele. A identidade então em Jesus, nos versículos 3 a 16, elas tecem temas de obediência, perseverança, revelação e amor. E eu espero que fique claro hoje para você, que manter-me na fé é a minha identidade vista em uma vida frutífera e produzida em mim como resultado da obra de Cristo Jesus. Você sabe quem você crê. Você conhece o Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem você é. Manter-se na fé é a minha identidade vista em uma vida frutífera e produzida em mim como resultado da obra de Cristo. E essa identidade então ela é explicada, e essa identidade então ela é evidenciada. Jesus é a videira. A pergunta agora que nós respondemos é: quem é você? Baseado na identidade que João nos descreve acerca daqueles que escutam o Evangelho. Versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A nossa identidade explicada nos traz e revela o primeiro aspecto que você precisa aprender, refletir sobre quem é você. Manter-se na fé significa que você foi colocado na fé. Parece óbvio, mas de tão óbvio é ignorado. Manter-se na fé significa que você foi colocado na fé. Jesus Cristo declara o seguinte: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que Jesus Cristo falou se aplica ao coração dos discípulos, foi proferida em tempo passado e tem os seus efeitos no presente. Aquilo que Jesus Cristo falou, ministrou e mudou de tal forma o coração dos discípulos que tem os seus efeitos no presente. Quem é você? Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e isso é visto na sua identidade, porque manter-se na fé significa que você foi colocado na fé. Por quem? Pela palavra de Cristo Jesus. Ela nos coloca na fé. Quando esquecemos quem temos crido, esquecemos daquele que nos deu vida por meio da sua palavra. E palavra, obviamente, no sentido mais amplo. A palavra encarnada, a palavra o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, o que ela é? João capítulo 13, versículo 10. Interessante quando pensamos em João 15, não isolados do restante do Evangelho, e vemos como João começa a desenvolver a ideia daqueles que foram estabelecidos, colocados na videira por meio da palavra. João 13,10 declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo.
Agora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. Uma referência clara a uma figura, a um personagem chamado Judas Iscariotes, que estava com eles, mas não era deles. Alguém que perdeu, que estava cego à verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo, que caminhou com o Senhor, ouviu da palavra do Senhor, mas não deu fruto. É possível então, meu jovem, que você esteja andando com uma patota, um grupo de crentes, mas nunca se foi um deles. É um perigo assumir a sua identidade, sem atentar para as marcas da identidade. É possível que você não seja quem você acha que é. Manter-se na fé, então, significa, antes de tudo, que você foi colocado na fé. Como? Pela palavra de Cristo. Essa palavra que nos limpa, que nos purifica e foi dita uma vez por todas pelo Senhor Jesus Cristo e tem os seus efeitos no presente. O que ela faz? 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, eu peço um pouco de paciência conforme nós navegamos tanto em versículos de João quanto de 1 João. Mas eu quero que você se atente ao fato de que João, esse homem usado por Deus, movido pelo Espírito Santo para nos deixar a palavra inspirada, ele escreve uma teologia coerente, descrevendo a vida de um cristão. Então agora ele nos vai dar pistas do que a palavra que uma vez nos limpou e nos foi dita pelo Senhor Jesus Cristo opera na vida do cristão. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você tem a palavra, você reconhece que é pecador. Eu não estou dizendo que você reconhece que não é perfeito, que erra e errar é humano. Eu estou dizendo que você reconhece que é pecador. Que seu estado antes de Cristo era de inimigo do Senhor, de que você não o queria, mas Ele o amou primeiro. Assim como 1 João capítulo 4 nos deixa claro. Nisso consiste o amor, que não tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro. Manter-se na fé, então, é que você foi colocado na fé por meio da palavra, que habitando em você, traz você a convicção de pecado. 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Lhe traz a convicção de pecado e também lhe aperfeiçoa. Onde? No amor de Deus. Manter-se na fé significa que você foi colocado na fé pela palavra de Cristo. Agora, o texto nos dá outras pistas do que significa que eu fui colocado na fé. Você não foi colocado na fé simplesmente como uma passagem, um ticket free para os céus. Isso está incluído no pacote, mas há um propósito específico pelo qual Deus lhe chamou, pelo qual Cristo lhe salvou. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você foi colocado na fé para dar muito fruto. Você foi colocado na fé para ser um cristão, um jovem cristão produtivo. Alguém que recebe um bom mordomo da palavra pregada, que recebe informações, que recebe a obra da redenção e desenvolve a sua salvação com temor e tremor. Você foi chamado e colocado na videira para dar frutos. Qual o ponto de um ramo que não dá frutos? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deus permanece em nós, nos renovando com sua vida, e nós permanecemos nele, obedecendo os seus mandamentos. O ponto do fruto é que o fruto evidencia a sua natureza. Uma das formas mais fáceis de identificar uma videira é pelo seu fruto. Se você se aproximar de uma videira e encontrar uma jaca, há grandes chances de que não é uma videira, mas um pé de jaca, uma jaqueira, seja lá o nome daquilo. É enorme, é feia e fedida, jaca.
mas os frutos evidenciam a sua natureza. Isso não é estranho ao pensamento de Jesus Cristo? João capítulo 14, versículos 10 e 11. No mesmo discurso, no mesmo diálogo com os discípulos, Jesus deixa claro, versículos 10 e 11 do capítulo 14. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As obras identificam em quem você habita. Você não pode dizer que é um cristão, você não pode dizer que é um ramo da videira, se você está dando jaca. E parte da crise que nós vemos hoje na juventude evangélica histórica, aqueles que professam o evangelho da palavra de Deus, Jesus Cristo Deus, é que eles estão dando jaca e clamando serem ramos de videiras. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele nos ensina que se você é salvo em Cristo Jesus, você vai dar frutos coerentes com a sua nova natureza, estabelecida pela palavra de Deus. Você foi salvo, estabelecido na fé para dar frutos. E pelos frutos conhecereis. Capítulo 15, versículo 5 termina: porque sem mim nada podeis fazer. Manter-se na fé significa que você foi colocado na fé pela palavra de Cristo para dar frutos e segue soberanamente sustentado por Cristo. Essa é, meu jovem, minha jovem, a nossa esperança. Cristo nos sustenta. Porque por mim é só jaca. Por mim é jaca em todos os lugares. Mas quando é Cristo em mim, há esperança de uvas. Porque eu estou na verdadeira videira. Jesus Cristo em mim. Jesus Cristo em você. Você sabe em quem você tem crido. Ele é a videira verdadeira. Segunda implicação da nossa identidade, ao explicarmos ela, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. A dificuldade no texto é que muitos alegam que, está vendo, o crente perde a sua salvação. Mas se atentarmos à forma como João constrói o texto, conforme Jesus explica o texto, ele muda de segunda pessoa para a terceira pessoa genérica. Na segunda pessoa, até o versículo 5, ele se dirige claramente aos discípulos que já estão limpos, que já foram purificados pela palavra. Mas no versículo 6, então, ele muda para uma terceira pessoa genérica. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Porque não permanece nele? Porque não dá fruto. Será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não se manter na fé significa que você nunca esteve na fé. É possível que você não seja quem você acha que é. Por isso você é seco. Por isso você senta nos bancos da igreja. A palavra é pregada, você não se apropria dela. Aquilo não gera em você transformação de natureza. E por isso que é jaca para todos os cantos. Há um conflito então no seu coração. Você reconhece que parte daquilo que é dito na Bíblia é legal, é bacana, me faz bem, são regras de boa conduta, mas não transformam a sua natureza e por isso é só jaca, jaca todo dia, grande, feia e fedida. Grande, feia e fedida. João capítulo 5, versículo 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Só tem duas classes de pessoas. Os que tiverem feito o bem, vão ser levados para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Que ramo você é? Que dá fruto ou que não tem fruto? João capítulo 15, então,
nos leva a entender a identidade em Jesus. Vai nos dar 7 marcas, características da permanência de Cristo em você. Essa identidade ela é explicada nos versículos 3 a 6, e agora ela é evidenciada. Qual é a cara da uva? Por que ela é tão diferente da jaca? Qual é a cara da uva? Manter-se na fé tem marcas características da permanência de Cristo em você. Primeiro, sintonia com a vontade de Cristo. Sintonia com a vontade de Cristo. Você é um ramo que dá fruto quando você começa a entender a vontade de Cristo. Quando você está em sintonia com a vontade de Cristo. Porque muitos jovens hoje que sentam em bancos de igrejas que pregam a verdade, que ministram o evangelho, estão num compromisso com as suas próprias vontades. O Deus deles é o ventre, suas emoções, seus sentimentos. Eles são guiados por aquilo que querem fazer, escutam o seu coração, escutam aquilo que os seus desejos os impulsionam. Mas marca daquele que começa a dar fruto, que foi enxertado na videira verdadeira, é que ele tem uma sintonia com a vontade de Cristo Jesus. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ok. O que isso tem a ver com a vontade de Cristo? Se é um versículo sobre oração. Aliás, eu declaro a vontade de Deus e Cristo para os meus desejos. E a oração, então, é usada como uma varinha de condão, baseado no entendimento errado do que diz João capítulo 15, versículo 7. Porque João capítulo 15, versículo 7, não está lançado no vácuo, mas faz parte de todo um desenvolvimento do discurso de Jesus Cristo. Capítulo 14, versículos 13 e 14. Logo depois de dizer da sua identidade, logo depois de falar que Ele está no Pai e por isso faz as mesmas obras do Pai, Jesus Cristo, a videira verdadeira, no versículo 13 ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Com que objetivo? No objetivo de que o Pai seja glorificado no Filho. A nossa oração que é respondida, a oração que pedimos e recebemos quando pedimos, é porque estamos pedindo em sintonia com a vontade de Cristo Jesus, e porque pedimos com a sintonia na vontade de Cristo Jesus, o Pai é glorificado no Filho. As suas orações, de acordo com a vontade de Cristo, é o meio pelo qual você será um ramo que irá dar frutos para a glória de Deus. É isso que Ele opera em nós. Pare de pensar na oração de uma forma infantil, como uma varinha de condão para dar os seus desejos do coração aqui e agora. Pense o reino dos céus, porque Jesus Cristo é a videira verdadeira. E a oração então é o meio pelo qual nós, jovens crentes em Cristo Jesus, estabelecidos na videira verdadeira, damos frutos, frutificamos para a glória de Deus Pai. Em oração com sintonia à vontade de Cristo. O mesmo ponto é dito então no versículo 16, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus Cristo, o exemplo máximo de sintonia com a vontade do Pai, na oração sacerdotal, 2 capítulos depois de João capítulo 15, em que ele ora exatamente isso. Em sintonia com a vontade do Pai, Ele orou por mim. Em sintonia com a vontade do Pai, Ele orou por você. Você que é um crente em Cristo, Ele orou por você. Porque os seus valores não estavam na terra, estavam nos céus. Segunda marca, muito fruto. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus é glorificado numa vida de fruto. Agora, o que é esse fruto? O que é esse fruto? O fruto, na metáfora da videira, é a evidência de sua natureza. O crente que dá fruto é alguém que testemunha a identidade de Jesus em nós e através de nós. Tem a ver com uma transformação de caráter, tem um sentido ético e tem um sentido de serviço. Porque você foi salvo para algo, para o serviço da glória de Deus. Então o fruto tem a ver com uma mudança de caráter, tem aquilo a ver com o que Cristo faz em nós e tem a ver com o que Cristo faz através de nós. João capítulo 14, versículo 12.
Nesse mesmo discurso em que Jesus começa a explicar as obras que os discípulos farão, ele fala: vocês vão dar muito fruto. E que fruto é esse? João capítulo 15 é descrito, é narrado no contexto de João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esses frutos têm a ver com as obras aqui narradas. E que obras são essas? Quais foram as obras que Jesus fez, e que outras maiores os discípulos fariam? Bom, então nós temos que fazer uma pequena busca na história do cristianismo e entender o que foi que os discípulos fizeram, que foi igual ao que Jesus fez e que foi maior do que Jesus fez. O que foi que os discípulos fizeram, que foi igual ao que Jesus fez e que foi maior do que Jesus fez? Se você é familiarizado com o livro de Atos, você sabe, os discípulos fizeram milagres? Fizeram alguns milagres. Pelo poder do Espírito Santo agindo na vida dos discípulos, fizeram milagres. Alguns ressuscitaram, curaram cegos, mas em escala menor. Jesus certamente fez muito mais milagres do que os discípulos. Então essas não são as obras maiores. Mas o que é diferente na história dos evangelhos de Atos é algo estrondoso. Porque Jesus é abandonado. Jesus termina a sua vida na terra, antes da cruz, abandonado, traído e congregando com ele mesmo. Esquecido. Todos os seus discípulos que juraram amor eterno, fugiram. Não ficou um, nem mesmo Pedrão. Ele saiu fora, triste, arrebentado, por ter traído aquele que ele pensava que amava. Mas vai aprender a amar. É assim que Jesus termina. Mas o que acontece no livro de Atos? Há uma igreja que num dia só 3.000 são convertidos. O evangelho é uma bomba que as autoridades de Roma, que a liderança judaica não consegue conter. As obras maiores então têm a ver com a expansão do reino de Deus, com vidas sendo ganhas para Cristo Jesus. Fruto tem a ver então com Jesus trabalhando em nós, mudando o nosso caráter e nos usando para a edificação da igreja. Meu jovem, mãos à obra. Você lhe foi dado um dom para a edificação da igreja. Chega de esquentar banco, num caráter preguiçoso e com mãos cruzadas. É hora de servir ao Senhor, porque Ele nos comprou para isso, para frutos. Obras maiores, não grandiosas, mas maiores, porque é o Espírito trabalhando em nós, é o agir do Espírito Santo trabalhando nesse ramo que tem vida e foi ligada à videira verdadeira, Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, então, que nós mostramos um caráter diferente. Deus é glorificado numa vida de fruto. Terceira marca, então, da permanência de Cristo em você, versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Os versículos 9 e 10 nos lançam o parâmetro do nosso relacionamento com Jesus, da mesma forma como Jesus se relacionou com o Pai. O Pai amou Jesus, da mesma forma que Jesus nos amou. Permaneça então no amor de Jesus. Como que eu permaneço no amor de Jesus? Da mesma forma que Jesus permanece no amor do Pai. Como é que Jesus permaneceu no amor do Pai? Guardando os mandamentos do Pai. Jesus permanece no amor do Pai, fazendo a vontade do Pai. Você permanece em Cristo Jesus, como um crente que lhe dá frutos, como? Permanecendo no amor de Jesus Cristo, visto numa vida de obediência. Obedeça o Senhor Jesus Cristo. Não dá para ser mais claro do que isso. Agora, note bem, isso não lhe faz cristão, isso mostra que você é cristão. Ok? Isso não lhe faz cristão, mas mostra que você é um cristão. Isso mostra que você foi alcançado pela graça. Como? Eu tenho uma vida obediente. Uma vida de busca constante para agradar ao Senhor. Como? Em Cristo Jesus. Porque o versículo 5 já foi: sem mim nada podeis fazer. É só por meio de Cristo Jesus que nós obedecemos. Só por meio de Cristo Jesus que nós obedecemos. E essa é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que lhe dá a vida, lhe move o desejo,
enquanto nós nos esforçamos e suamos a camisa para obedecer ao Senhor, fazer morrer a minha carne, na convicção de que é o Espírito em mim e que sem Ele nada eu posso fazer. Eu não consigo ir além dessa explicação. Eu não consigo ir além de explicar a ação sobrenatural do Espírito Santo, dizendo: faça morrer a sua carne, sabendo que é Cristo trabalhando em você. E o drama está lá em casa. Nós temos um filho de 4 anos, que luta para obedecer. Pedro, peça a Jesus para lhe ajudar. Já pedi, ele não me ajuda. Já pedi, ele não me ajuda. Eu ainda estou assim. Como eu vou interagir com isso agora? Pedro, vem aqui, vou te mostrar. Jesus é a videira verdadeira. Hã? Bom, o que me resta é o recurso que próprio João 15 fala, que é por meio da oração no nome de Jesus, que ele produz frutos nos ramos enxertados na videira. Senhor, abre os olhos do Pedro, e que o Pedro enxergue a necessidade que ele tem de Cristo Jesus, e dê fruto de obediência, para o bem do papai e mamãe, para um bumbum sadio, e para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Esse é o agir sobrenatural naqueles que começam a brotar frutos de vida. No versículo 11 nós vemos uma quarta característica daqueles que estão e se mantêm na fé, que conhecem quem Jesus Cristo é, a videira verdadeira, e se mantêm na fé. E o quarto ponto no versículo 11 é: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Para que o vosso gozo seja completo. Jesus Cristo compartilha a sua palavra, ele disse certas coisas no passado, cujos efeitos são presentes. A forma em que João descreve e usa determinados tempos verbais, nos chama e destaca no texto a seguinte realidade: Jesus Cristo disse palavras no passado, que têm os seus efeitos no presente, promovendo e trazendo alegria, para que o meu gozo seja completo, para que finalmente eu desfrute de uma comunhão com o Senhor, enxertado nessa videira verdadeira, que se chama Jesus Cristo, cujo Pai é aquele que é o agricultor e que me estabelece nela. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e que o sangue de Jesus me redimiu, e nós vemos a metáfora explicada em termos teológicos em Efésios capítulo 1. Fomos enxertados nessa videira, videira verdadeira, que me dá vida e que faz com que a minha alegria seja completa, porque é a alegria de Cristo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Como que Deus se alegra em mim? Ele se alegra em mim apenas quando eu estou em Cristo Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Bom, mas isso ele fala para os discípulos. E agora entra a beleza da expansão do reino de Deus por meio da proclamação da palavra de Deus, por meio do evangelho, por meio da mensagem que nos foi anunciada, a doutrina dos apóstolos, que a igreja primitiva perseverou, e se quisermos ser uma igreja impactante e relevante, devemos também nos atentar a ela. 1 João capítulo 1. João é convicto de que a sua alegria é completa porque ele ouviu as palavras de Jesus. E agora, como um apóstolo amado, apóstolo do amor, ele compartilha as mesmas palavras de Jesus, convicto de que Jesus é a palavra encarnada para os filhinhos. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria tem sido completa desde as palavras de Cristo Jesus, porque é por meio da palavra, é por meio de Cristo Jesus encarnado, que nós temos esperança de salvação e fazemos com que o gozo seja completo, porque somos miraculosamente inseridos em comunhão com o Pai, por meio do sacrifício do Filho, e somos então uma família. Essa família então, que desfruta de uma alegria que o mundo não conhece, porque fomos inseridos pela verdade do Evangelho na videira verdadeira, Jesus Cristo. Essa é a quarta marca, uma vida de alegria, não uma vida de felicidade tonta, circunstancial, mas uma vida de alegria, que em meio às aflições, contempla o Senhor Jesus Cristo como esperança daquele que venceu o mundo, mantendo os olhos fixos no Redentor, nossas lágrimas são enxugadas, na esperança de que o nosso gozo será consumado,
na presença eterna de Deus conosco, Jesus Cristo. Quinta marca, versículos 12 e 13. Amor. E aqui João é incisivo. Aqui João é quase repetitivo, de tanto que ele fala na importância do amor. Versículos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amor. A quinta marca daqueles que estão dando fruto, daqueles que são quem eles acham que são, porque professaram o Senhor Jesus Cristo, é amor. João capítulo 13, versículos 34 e 35, nós não vamos ler, mas é quando Jesus termina ali de lavar o pé dos discípulos, e fala, é assim que vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos, se tiverem amor. Não é a profissão, não é a confissão de uma fé ortodoxa, por mais importante que isso seja, não é a sua posição sobre certas doutrinas, por mais importante que elas sejam, mas é amor, e amor uns aos outros. Devemos amar o mundo? Devemos amar os inimigos? Com certeza, há inúmeras passagens bíblicas que ilustram isso, mas o que marca um cristão é o amor que ele tem pelos seus irmãos. Você está vendo a importância da comunhão? A importância de estarmos juntos, porque isso é distintivo da nossa identidade, daqueles que dão frutos e estão plugados na videira verdadeira. Amor. João é incisivo, João volta a esse assunto em 1 João capítulo 4, na sua leitura posterior, da importância de amarmos uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. É possível amar o mala, é possível amar o inconveniente, é possível amar a inconveniente, porque Cristo nos amou primeiro. E essa é a marca daquele que foi transformado pelo sangue de Jesus. Sexta marca, amigo de Cristo, versículos 14 a 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Interessante, conforme eu estava estudando essa passagem, um comentarista me desafiou a pensar o seguinte: em nenhum lugar Cristo é chamado nosso amigo. Em nenhum lugar Deus é chamado nosso amigo. Na forma como eu e você hoje, no ano de 2014, no Brasil, entendemos amigo, camarada. Jesus não é o seu camarada. Jesus não é o seu amigo invisível. Jesus não é o seu companheiro de diário. Não é esse tipo de amizade que nós estamos falando. É algo superior a isso. É algo muito melhor do que isso. Nós somos chamados amigo de Cristo, porque Cristo não nos trata apenas como servos, do tipo, apenas obedeça. Não é esse o relacionamento de senhorio que Cristo tem conosco. Não é cala a boca e obedeça. Não é obedeça se tem juízo. O relacionamento que Cristo estabelece conosco é sim, Ele é o nosso Senhor, é sim, nós somos servos dEle, mas é de amizade, porque Ele nos deu revelação. Ele revela a nós os planos do Pai. Ele nos convida a uma intimidade para conhecer mais do seu plano. Não é à toa que vida eterna é descrita como conhecer a Jesus Cristo. Ser convidado a fazer parte de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele nos chama de amigo e nos dá a saber do seu plano. Ele desenvolve esse plano com seus amigos. Tenho-vos chamado amigo. Amigo é aquele que está em sintonia, então, com a vontade de Cristo, que dá muito fruto, que é obediente, que é alegre, que demonstra amor, e aquele que cresce no conhecimento da revelação de Cristo Jesus. Curiosamente desenvolvida na própria epístola de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus ainda tinha muito mais a dizer àquele que agora ele chamava de amigo. Eu vou dar mais para você, mais informações sobre o meu plano. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tem mais. Jesus Cristo estabelece esse relacionamento especial com os seus discípulos, a amizade, amigos de Cristo, por meio da revelação que lhe é dada. E ele diz o seguinte: tem mais, vocês não podem suportar agora, mas eu vou, e quando eu for eu vou mandar alguém, o Espírito Santo, que vos ensinará, que irá revelar, que irá dizer tudo aquilo que nos faz amigos. É assim a sua postura no conhecimento da revelação de Deus. Ao estudarmos as Escrituras, é isso que toma o seu coração. Eu vou conhecer mais daquele que revelou por amor a mim, que me chamou de amigo, e me deu a sua palavra. Ou você é aquele jovem apático, EBD, estudo bíblico, pula logo, vamos para o sanduíche de atum, batistão, sei lá qual a sua pegada. Vai logo, dogão, vai logo. Essa é a sua postura com aquilo que lhe é precioso. É óbvio que o nosso coração se entristece ao vermos inúmeras vezes que nós desprezamos preciosas oportunidades de conhecer mais daquilo que o nosso amigo revelou, que nos chama de amigo. Mas qual tem sido a sua atitude com a revelação que ele nos dá? Bom, talvez você esteja aí clicando todos os itens. Eu apavoro mesmo. Eu sou o modelo de crente, Mr. Crente, Miss Crente. Se você tiver alguma dúvida, vem falar comigo, que eu apavoro, né? Gabaritei. Até nisso Deus é bom conosco. Até nisso Jesus Cristo se ateve e nos põe no devido lugar. Versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Se alguma razão há e se algum louvor existe para aquilo que Deus fez em você e através de você, foi porque Cristo lhe escolheu. Foi porque Cristo lhe escolheu, lhe salvou, lhe limpou e lhe disse: agora vai e dê fruto, fruto que permanece, porque sou eu habitando em você. Sétima marca então é a perseverança, porque é Cristo em nós, é Cristo quem nos guarda, é Cristo quem nos sustém, é Cristo que é a razão pela qual nós não entramos em desespero ao ver que nós não gabaritamos, nós falhamos cada marca. Nós lutamos em nosso coração e percebemos: Jesus Cristo, eu só estou aqui hoje porque o Senhor me trouxe. O Senhor me trouxe, o Senhor abre os meus ouvidos, o Senhor abre os meus olhos para contemplar as maravilhas dessa lei. E a Ti me rendo, e é por isso que é só o Senhor que é digno de todo o louvor. As palavras finais então nos mostram, mais uma vez, que somos frutíferos por meio da oração em nome de Jesus Cristo. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí Jesus Cristo orou por nós. Aí Jesus Cristo orou por nós em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A forma como você, meu irmão e minha irmã, é santificado, a forma como você, meu irmão e minha irmã, foi colocado na videira verdadeira, foi por meio da atuação do Espírito Santo, usando a tua palavra. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8.
Eu li recentemente esse versículo e quase caí de costas. Foi um daqueles versículos que eu li e falei assim, eu nunca tinha visto isso antes. A minha Bíblia é segunda edição, não é possível. Mas é a obra do Espírito em nós. É a garantia, a razão pela qual eu não entro em desespero e eu espero que console o seu coração. Vou ler a partir do versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque é Deus, é Jesus que nos guarda nas marcas de um ramo que dá fruto. Jesus é a videira. Mas quem é você? Jesus é a videira verdadeira. Quem é você? Você já foi colocado na fé. A palavra é exposta, talvez você faça parte de uma igreja fiel que dominicalmente prega a palavra de Deus. Domingo após domingo, o pastor abre a Bíblia e proclama verdades eternas. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: você já foi colocado na fé? Evidenciado por uma vida que se arrepende dos seus pecados, entendendo que só em Jesus Cristo há esperança, entendendo que se não é Ele, é só jaca. Você já foi colocado na fé. Você já em arrependimento dos seus pecados, confessando quem você é, já virou e falou assim: Senhor, se não for o Senhor, eu sou Judas, livra-me do meu pecado. Parte da resposta está nas características que vimos de um ramo inserido na videira verdadeira. Você é alguém cujas marcas são evidentes, as 7 marcas de um cristão. É possível também que você esteja passando por um deserto. É possível que você está esquecido do amor de Cristo. Não é à toa que Jesus Cristo exorta os discípulos a permanecer no seu amor. Porque ao esquecer-se do amor de Cristo por você, você se torna aquilo que o apóstolo Pedro articula em 2 Pedro 1,9, esquecido da purificação dos pecados de outrora. São aqueles que vivem uma vida cristã inerte. Você não lembra a última vez que se arrependeu de um pecado. Você não lembra a última vez em que compartilhou do amor de Cristo. Você não lembra da última vez em que Cristo operou mudança no seu coração. É possível que você esteja esquecido do amor de Cristo. E eu imploro da mesma forma que eu imploro por aqueles que não são cristãos: arrependa-te do teu pecado. Reconhece que Jesus é a videira verdadeira e que se por alguma razão não tem havido fruto no seu ramo, arrependa-te do teu pecado. Sua vida reflete a obra e o amor de Cristo por você. É assim que você tem vivido. Você é alguém cujos frutos, cujas uvas são evidentes. A uva do amor, a uva da alegria, a uva da obediência, a uva de alguém sintonizado com a vontade de Cristo, alguém que parou de fazer birra já há muito tempo, fazendo birra. Por quê? Porque faz birra? Porque não tem o que quer na hora que quer. E aí você vai para aquele grande supermercado chamado igreja, pedir para aquele grande gerente do supermercado chamado Jesus Cristo, reivindicando os seus direitos das bênçãos que você quer agora, do junk food. Mas Jesus oferece a você um banquete. Para de fazer birra, sintonize-se com a vontade de Cristo, mostrando uma extensão de Cristo em você. Sua obediência evidencia que permanece nele. São perguntas que nos fazem refletir.
E o tom da mensagem hoje, eu reconheço, é sóbrio. Sim, Jesus Cristo enche nosso coração com gozo e alegria. Mas não tem alegria antes de lágrimas. E o tom hoje é sóbrio. Porque a crise que nós vivemos, de jovens que não sabem mais quem creem, é evidente na moral que vivem. Eu não consigo escutar em quem você crê, por causa da forma como você vive. Uma vida de impureza, uma vida de escolhas péssimas para o testemunho de Jesus Cristo, uma vida de negligência no serviço do reino, um encostado na igreja, uma vida sem a alegria de Jesus Cristo, dependendo apenas de mudanças de circunstâncias, uma vida de oração que mais parece uma criança fazendo birra do que um servo maduro clamando a vontade de Deus no nome de Jesus. É assim que você tem vivido. Porque João escreve para os jovens, porque eles são fortes. Aqui dentro existe um potencial para o reino, que se estivermos em Cristo Jesus, frutificaremos para a glória de Deus Pai, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jovem, Deus quer usar você, mas é Cristo em você. Não é na sua força, não é na sua sabedoria, mas é mais de Cristo em você. Manter-me na fé, então, é a minha identidade vista em uma vida frutífera e produzida em mim como resultado da obra de Cristo. Cristo em mim. A minha obediência é a resposta ao que Ele fez na cruz do Calvário, quando eu ainda era um inimigo. Deus nos abençoe. Se você, jovem, foi profundamente tocado pela palavra de Deus hoje, em que o Espírito Santo tem trazido você a convicção do seu pecado, eu imploro, fale com o pastor que lhe trouxe hoje. Não espere amanhã, fale hoje. Se você não veio aqui com um pastor, encoste em qualquer um que você acha que é pastor aqui. Esse cara, você tem cara de pastor, me ajuda. Me ajuda porque eu estou entendendo que eu só tenho jaca. Que eu estou num pé de jaca e a coisa é feia, é monstruosa e fedida. Me mostra o caminho das uvas. As uvas de Jesus Cristo, cujo agricultor é o Deus Pai, amoroso, e eu não tenho dúvida que demonstrou seu amor hoje, lembrando você mais uma vez do simples e poderoso Evangelho, para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós fomos lembrados do Evangelho, do poderoso, simples Evangelho, mas do mesmo, em que não há novidade, e parte disso é a loucura da cruz, de que não há novidade e é sempre a mesma e bela mensagem do Evangelho, que nos confronta em amor, que nos disciplina, que nos restaura, que nos limpa. O Senhor é o bom e sábio agricultor que nos limpa, para nos dar mais frutos. É um processo que dói. Alguns jovens aqui hoje têm experimentado a disciplina do Senhor, não necessariamente por causa de um pecado direto, mas o processo pelo qual o Senhor purifica os seus ramos para dar mais fruto. E eu clamo por eles hoje à noite. Tenha misericórdia e sustente-os em suas dores, em seus sofrimentos. Alguns têm sido perseguidos por causa da fé que professam. Alguns têm sido ridicularizados, porque clamam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu intercedo então por eles. Fortalece e fortifica o coração desses meus irmãos, dando a eles ousadia de continuar proclamando o Teu Evangelho. Eu clamo, Senhor, por aqueles que estão encostados, que não têm evidenciado frutos, nem mudança de caráter, nem sendo usados no serviço do Teu reino. Traga a convicção, ó Deus, para que eles frutifiquem para a glória de Deus. E eu clamo isso em nome de Jesus.
o meio pelo qual o Senhor responde nossas orações quando estamos sintonizados com a vontade de Cristo. E agora, Deus, eu clamo por um grupo especial. Aqueles que estão aqui achando que são o que na verdade não são. Que seja um dia de salvação. Abra os olhos daqueles, ó Deus, que são ramos destinados ao fogo. Traga vida, Deus, àqueles que estão mortos, e que eles frutifiquem para a glória de Deus, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque este é o momento que o Senhor tem nos abençoado no Interjovens, de proclamarmos a simples e pura verdade do Evangelho, que transforma a juventude carente de saber quem tem crido, o Senhor Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém.